Bom, então vamos começar conversando a respeito do ciclo estral na égua. Então aqui eu apresento um quadro com algumas informações extraídas da literatura. Então a égua ela tende a manifestar a puberdade por volta dos 12, 24 meses, ou seja, 1, 2 anos de idade, enquanto que o garanhão alcança a puberdade em torno de 1 ano de idade. Só que vocês lembram que não basta entrar na puberdade, é necessário que o animal alcance a maturidade sexual para que ele possa ser colocado para reprodução, ou seja, para que ele esteja apto a reproduzir. Então a égua vai alcançar a maturidade sexual em volta de 2 a 3 anos de idade, e a mesma coisa vai acontecer para o garanhão, né? Então, em torno de 18 a 24 meses, existem evidências que indicam que somente após 2, 3 anos de idade também o garanhão deve ser colocado para reproduzir. Lembrando ainda que no garanhão existe a mobilidade do testículo pelo canal inguinal após o nascimento até ele alcançar a maturidade sexual. Por isso também é importante esperar esse animal alcançar a maturidade sexual para ser colocado em reprodução, uma vez que se ele for criptorquida, ele deve ser afastado da reprodução. Vale ressaltar ainda que essas idades colocadas aqui, nas quais tanto a fêmea quanto o macho alcançam a puberdade ou maturidade sexual, estará na dependência não somente do fator nutricional, mas também dessa questão do fotoperíodo, por se tratarem de animais estacionais, em especial aqueles animais que se localizam em regiões de altas latitudes, ou seja, com estacionalidade mais marcante. E lembrando ainda que a gestação nessa espécie, na égua, ela dura 11 meses. Então, os equídeos, de maneira geral, são poliéstricos estacionais de dias longos, ou seja, ciclam na primavera e verão, e vão apresentar um ciclo estral com uma duração em média de 21 dias, podendo variar entre 19 a 25 dias de duração, sendo que os pôneis e asininos tendem a ter um ciclo estral mais longo em comparação aos equídeos. Nós vimos anteriormente que o ciclo estral é dividido em fases. Nós temos proestro, estro, metaestro, diestro e em algumas espécies ainda ocorre o anestro. Nas éguas, visualmente, nós não conseguimos definir proestro e estro, assim como também nós não conseguimos delimitar metaestro e diestro. Então, nós dizemos que na égua, visualmente, nós conseguimos apenas definir se a fêmea está no estro, se ela está no diestro ou se ela está no anestro. Então, como nós já conversamos anteriormente, nas éguas, o proestro e o estro visualmente, ou seja, em termos de sinais comportamentais, não se distinguem, podendo ser considerado uma fase única com uma duração em torno de 4 a 9 dias. Tá, e quais são os sinais que indicam que a minha fêmea está no estro? Então, ela vai apresentar micção mais frequente, ou seja, urinar com mais frequência. Ela vai tender a afastar os membros posteriores, os membros pélvicos, e elevar a cauda como se ela estivesse aceitando a monta. Mas um dos principais sinais, representativos que indicam que essa fêmea está no cio é o piscar da vulva, que a gente diz, vulgarmente piscar da vulva, que corresponde à contração da vulva. Então, vocês conseguem observar a fêmea contraindo a vulva e expondo o clítoris. Além disso, durante esse período, ela vai atrair o macho e aceitar a monta. Então aqui neste slide eu inseri algumas imagens ilustrativas, representativas dos sinais comportamentais da égua no estro, manifestando o cio. Então nessa primeira imagem nós temos um pônei sendo utilizado como rufião. Na presença do rufião, a égua no estro, ela afasta seus membros pélvicos e tende a urinar. Ela aceita a corte do macho. Ela expõe, eleva a cauda e expõe o clítoris, contraindo a vulva, e também aceita a monta do macho. Agora vocês vão me questionar, mas em que momento ocorre a ovulação? Nós vimos então que essa fase do proestro-estro na égua dura em torno de 4 a 9 dias, e a ovulação ela vai ocorrer em torno de 24 a 48 horas antes desse estro terminar.
Lembrando que a viabilidade do ósito na égua é de 6 horas. Então notem só, é difícil a gente saber com precisão quanto tempo vai durar essa manifestação de cio da égua, né? A não ser que seja uma fêmea que você já vem acompanhando há certo tempo. Então, se você deseja inseminar essa égua com sêmen congelado que já tem uma viabilidade menor, é interessante, além de acompanhar a manifestação dos sinais de cio, também fazer um acompanhamento ultrassonográfico do desenvolvimento folicular para determinar com mais exatidão esse momento da ovulação e, consequentemente, o momento da inseminação. Agora, quando se trabalha com a cópula, né, com a cobertura, a monta natural, com o uso do garanhão, o interessante é fazer a cobertura dia sim, dia não dessa fêmea até ela não aceitar mais a presença do macho. Então, para a predição do momento da ovulação por meio da ultrassonografia, não basta avaliar única e exclusivamente o diâmetro do folículo pré-ovulatório, porque existem éguas que vão ovular com um folículo pré-ovulatório de diâmetro de 35 milímetros, enquanto que outras esse folículo vai alcançar 50, 60 milímetros de diâmetro para ovular. Então, para a gente conseguir predizer esse momento da ovulação, para determinar o melhor momento, seja para a indução dessa ovulação por meio da aplicação de hormônios exógenos, ou seja, para determinar o melhor momento da inseminação, é necessário, por meio da ultrassonografia, acompanhar não somente o desenvolvimento folicular, como também alguns parâmetros uterinos, que correspondem ao edema uterino. Então, por efeito do estrógeno, ocorre a tendência de acúmulo de líquido no interior do útero, e esse acúmulo de líquido gera o que nós conhecemos como edema uterino, que é avaliado em diferentes graus. Então, a partir do final do diestro, começa a ocorrer esse acúmulo de líquido, começa a aparecer o edema uterino. Quando a fêmea alcança o estro, né, esse edema uterino ele aumenta sobremaneira, alcançando o grau 5, e próxima à ovulação, em torno de 24 a 48 horas antes da ovulação, essa quantidade, esse edema, ele reduz, alcançando o grau 1 ou 2 próximo da ovulação. Então, quando você está fazendo o acompanhamento ultrassonográfico do status uterino e ovariano de uma égua e observa a presença de um folículo com diâmetro pré-ovulatório compatível, né, para ovulação, e também a presença de um edema uterino com grau 1 ou 2, isso significa que ela está prestes a ovular. Então, vale ressaltar que esse edema uterino ele não deve persistir durante muito tempo após a ovulação. Ele persiste até em torno de 36 horas após a ovulação. Se ocorrer uma persistência desse edema por um tempo maior a ovulação, isso pode ser indicativo de uma inflamação uterina, né, de uma possível endometrite. Após a ovulação, então, a fêmea entra no período progesterônico. Na égua, o metaestro e diestro também não se distinguem, né, com uma duração média aí de 14 a 16 dias, onde nós temos, então, a prevalência de um corpo lúteo, então, altos níveis de progesterona. E devido a isso, a fêmea passa a não aceitar mais a presença do macho, a presença do garanhão. Então, ela não aceita a corte e, caso o macho se aproxime, ela vai coiciar, morder, né, ela apresenta uma certa agressividade à presença do macho. Agora, com relação às alterações morfológicas uterinas determinada por essa variação hormonal que ocorre durante o ciclo estral, nas éguas, durante o estro, nós observaremos a vulva mais edemaciada, ou seja, inchada, o vestíbulo da vagina hiperêmico, ou seja, mais avermelhado, a mucosa vaginal mais úmida, a cérvix vai se encontrar mais relaxada, e aqui, diferentemente do que acontece na vaca, na égua, em estro, o útero também encontra-se mais relaxado, além da presença do edema endometrial. Já no diestro, as alterações observadas vão ser contrárias àquelas que nós acabamos de descrever para o estro. Então, a vulva vai estar menos inchada, né, pequena, o vestíbulo rosáceo, né, a mucosa vaginal mais seca, a cérvix mais fechada, tensa, o útero também no diestro, na égua, encontra-se mais túrgido, mais tensionado, e a ausência de edema endometrial.
E nas éguas nós temos ainda a ocorrência do cio do potro. Eu imagino que a maioria de vocês já ouviu falar a respeito do cio do potro. E no que consiste, né? Então trata-se do primeiro cio pós-parto. O momento exato em que ocorre esse cio, ele é muito discrepante entre autores, podendo ocorrer desde 7 dias após o parto ou até 15 dias após o parto. A maioria dos criadores optam por cobrir a égua nesse cio do potro para conseguir obter um potro por ano. Essa manifestação do cio logo após o parto na égua ocorre porque após o parto ocorre um pico de FSH que mobiliza, então, que recruta uma nova onda de desenvolvimento folicular, possibilitando assim esse cio, né, e essa ovulação em torno de 7 a 15 dias após o parto. Agora, vocês vão me questionar, mas é recomendável o uso do cio do potro? Trata-se de um cio fértil, ou seja, qual que é a eficácia do uso desse cio? Bom, assim, esse cio do potro ele pode sim ser utilizado para cobertura, ele possibilita a prenhez justamente porque na égua a placenta apresenta uma menor invasividade em comparação com outras espécies de mamíferos domésticos e a égua também apresenta uma rápida involução uterina. Mas cada caso deve ser avaliado de maneira isolada, porque a eficiência, né, a taxa de prenhez na cobertura do cio do potro vai depender de cada indivíduo. Então, se o parto dessa égua ocorreu de maneira satisfatória, se ela conseguiu eliminar os lóquios uterinos, se ela não teve nenhum problema durante o parto, se ela apresenta uma condição corporal adequada. Então, existem vários fatores que vão interferir nesse contexto. Por exemplo, a idade da égua. Não é recomendável cobrir éguas velhas no cio do potro, porque o seu processo de involução uterina é mais lento, então muito provavelmente a eficiência em termos de taxa de prenhez vai ser menor. Aspectos nutricionais, né? Éguas magras provavelmente não vão conseguir sustentar uma nova gestação logo após o parto. Existem evidências ainda que indicam que o local de implantação do embrião também vai interferir nessa taxa de prenhez. Então, se o embrião se implanta no corno que foi gravídico na gestação anterior, a possibilidade de uma perda embrionária é maior. Outra coisa também é se a fêmea pare durante a sua estação reprodutiva ou durante o anestro. Isso também pode interferir nessa eficiência da taxa, né, em termos de taxa de prenhez no cio do potro. Na nossa aula anterior, nós vimos ainda que durante o ciclo estral, os folículos se desenvolvem em onda, né? E que esse número de ondas de desenvolvimento folicular que caracteriza a dinâmica folicular é variável de espécie para espécie. Tá, e na égua, quantas ondas de desenvolvimento folicular ocorrem durante o ciclo estral? A maioria das éguas, cerca de 70%, apresenta apenas uma onda, né, de desenvolvimento folicular, enquanto que 30% podem apresentar até 2 ondas foliculares. Bom, então era isso que nós tínhamos para conversar a respeito do ciclo estral na égua. A partir de agora, nós abordaremos aspectos relacionados ao ciclo estral na ovelha e na cabra. Então, conforme vocês podem observar neste quadro que consta neste slide, a ovelha ela tende a ser mais tardia que a cabra. Então, a ovelha vai alcançar a puberdade em torno de 6 a 12 meses de idade, enquanto que a cabra com em torno de 5 a 8 meses de idade. Isso vale tanto para o macho quanto para a fêmea. Notem que existe uma grande amplitude aí de meses, né? Uma grande variação no que diz respeito à idade e à puberdade, porque existem inúmeras raças, tanto de ovelha quanto de cabra, né? E nós vimos que existe não somente o efeito individual, como também o efeito racial sobre a idade, a puberdade e, consequentemente, maturidade sexual. Nós já conversamos também que não basta o animal alcançar a puberdade, ele tem que alcançar a maturidade sexual para estar apto à reprodução. Então a ovelha ela vai alcançar essa maturidade com cerca de 8 a 16 meses, enquanto que a cabra com cerca de 7 a 10 meses. Então, em média, nessas espécies, a maturidade sexual será alcançada em torno de 2 meses após alcançar a puberdade. Lembrando que tanto a ovelha quanto a cabra são ruminantes e, como ruminantes, a primeira ovulação, seja
marcando a puberdade ou a primeira ovulação característica do início da estação reprodutiva não é acompanhada por sinais de cio, porque os ruminantes precisam, necessitam de uma exposição prévia à progesterona para que posteriormente o estradiol consiga promover essa alteração comportamental característica do cio. Tá? Então, o primeiro cio, tanto relacionado à puberdade quanto ao início da estação reprodutiva, uma vez que os pequenos ruminantes, em sua maioria, são estacionais, essa primeira ovulação não é acompanhada pelo cio. Então, nós temos uma ovulação silenciosa, um cio silencioso, digamos assim. E conforme nós já vimos anteriormente, os pequenos ruminantes são em sua maioria poliéstricos estacionais de dias curtos, ou seja, eles vão ciclar no período do outono e do inverno, uma vez que nestas espécies a melatonina tem um efeito estimulatório. Então, a estação reprodutiva nessas espécies vai durar em torno de 6 a 7 meses, compreendendo o outono e o inverno. Vale ressaltar que nem todas as raças de ovinos e caprinos são necessariamente estacionais. No que diz respeito, por exemplo, aos ovinos, nós temos algumas raças brasileiras, como Morada Nova e Santa Inês, que não são estacionais, ou seja, elas ciclam o ano inteiro. Geralmente, as raças estrangeiras, as raças importadas, elas tendem a ser mais estacionais. Vale ressaltar ainda que essa estacionalidade está também na dependência da localidade desses animais. Então, quanto mais distante da linha do Equador, mais marcante será essa estacionalidade, e quanto mais próximo da linha do Equador, menos marcante será essa estacionalidade. Com relação à duração do ciclo estral, na ovelha esse ciclo ele tende a ser mais curto em comparação à cabra. Então, na ovelha, a duração média do ciclo estral seria de 17 dias, enquanto que na cabra de 20 dias. Então, como nós já vimos anteriormente, o ciclo estral ele compreende as fases do proestro, estro, metaestro, diestro, e algumas espécies apresentam ainda o anestro. Nos pequenos ruminantes, o proestro ele é pouco evidente, com uma duração em média aí de 2 a 3 dias, e ele se caracteriza pela fêmea apresentar a vulva mais edemaciada e a vagina também mais hiperêmica, ou seja, mais avermelhada, e além disso, nesse período as fêmeas já começam a atrair o macho devido à maior produção de feromônios, mas ela ainda não aceita a monta. Já o estro nestas espécies é caracterizado em especial pela aceitação do macho, ou seja, a fêmea passa a aceitar a monta tanto do macho como de outras fêmeas, tá? Além disso, ela vai apresentar outros sinais que podem muitas vezes passar despercebido, em especial na ovelha. Os sinais de cio na ovelha, eles são mais discretos em comparação à cabra, tá? Então, além da aceitação do macho, essas fêmeas vão apresentar inquietação, é possível observar a vulva mais inchada, a vagina hiperêmica, como nós já vimos que vem ocorrendo desde o proestro essas alterações. No estro é possível ainda observar a presença de um muco vaginal translúcido, que muitas vezes também passa despercebido, mas o principal sinal é que a fêmea passa a montar em outras fêmeas e se deixar montar, além de aceitar a presença do macho, aceitar a monta do macho. A cabra, os sinais de cio na cabra, eles são mais evidentes. Então, além de todos esses aspectos, a cabra também apresenta uma agitação da cauda mais frequente e ela urina e berra também com maior intensidade. Com relação à duração do cio, o cio na ovelha ele é mais curto do que na cabra, né? Então, na ovelha vai durar em média 30 horas, podendo variar de 24 a 36 horas, enquanto que na cabra o cio vai durar em média 36 horas, podendo variar entre 36 a 48 horas, sendo que a ovulação vai ocorrer mais ou menos por volta de 6 a 18 horas do final do estro, ou seja, nas últimas 12 horas, digamos assim, do estro. Então, recomenda-se, por exemplo, na inseminação artificial, assim que observa-se a manifestação do cio, inseminar essa fêmea 12 horas após, e se quiser garantir uma maior eficácia, uma maior eficiência, pode-se inseminar novamente, realizar uma segunda inseminação 12 horas após a primeira inseminação.
Então aqui neste slide nós temos algumas imagens representativas da cabra no cio, né? Representando alguns sinais de cio. Então ela passa a urinar com maior frequência, berrar em maior intensidade, né? E também no caso da cabra, ela agita a cauda com maior intensidade, além de aceitar a presença do macho, aceitar a monta. Já aqui neste outro slide nós temos algumas imagens mostrando a aproximação do macho a uma fêmea no cio, né? Ele realizando o reflexo de Fleming na imagem que consta no canto superior direito do slide e realizando a cobertura dessa fêmea, e a fêmea então encontra-se no cio aceitando essa monta. Após a ovulação e término, portanto, do estro, ocorre, né, a fêmea entra agora no metaestro. O principal sinal que marca, né, essa transição da fêmea saindo do estro e entrando no metaestro é o fato dela não aceitar mais a presença do macho. Ou seja, ela passa a não aceitar mais a monta nem do macho, nem de outras fêmeas, e nem a realizar também a monta em outras fêmeas. Visualmente, a vulva ela desincha, ou seja, ela reduz de tamanho, e a mucosa vaginal volta a se tornar mais rosinha, mais pálida, lembrando que durante o estro essa mucosa vaginal fica bem avermelhada. Então o metaestro se caracteriza pela formação do corpo lúteo, então pelo aumento dos níveis de progesterona, sendo que o metaestro vai durar em torno de 2 a 3 dias. E o diestro se caracteriza pela presença, então, do corpo lúteo, agora bem formado, e de altos níveis de progesterona, durando em torno de 11 a 13 dias na ovelha e 13 a 15 dias na cabra. Agora, com relação à dinâmica folicular, essas espécies se caracterizam por apresentar de 2 até 5 ondas foliculares por ciclo estral. Além disso, nessas espécies também ocorre o fenômeno da codominância, onde em cada onda folicular 2, 3, até mesmo 4 folículos alcançam a dominância de maneira conjunta, ou seja, concomitantemente, determinando assim a dominância sobre os demais folículos que se tornam subordinados. Deste modo, tanto na ovelha quanto na cabra, em torno de 2, 3 até 4 folículos podem alcançar a ovulação. E é por isso que vocês conseguem observar nessas espécies, às vezes, partos de trigêmeos e até mesmo quadrigêmeos.